Olá, olá! Chegamos aqui no nosso querido Bom Pra Cuca para fazer live com convidado, com convidados especiais, assim. Imagina, né? Se a gente não fica feliz nesse Bom Pra Cuca. Deixa eu dar um refresh aqui para poder ir compartilhando, para poder ir colocando esta live para acontecer para todos os cantos. E vamos que vamos, e faz tempo, né? Faz aqui umas 2 semanas que eu não venho fazer live aqui no Bom Pra Cuca, né? Mas é bom, tava com saudades. Eu gosto de fazer live, gosto de trocar aqui, gosto de trazer aqui as coisas, as ideias. Deixa eu ir compartilhando aqui. Vamos ver aqui quem tá chegando, quem consegue ver, tá dando pra ver a gente. Aqui pra mim tá rodando bem, eu tô conseguindo ver. Tô conseguindo ver tudo direitinho, tudo acontecendo. Deixa eu colocar aqui nas nossas páginas, deixa eu colocar aqui e compartilhando essa live para todos os cantos. Quem puder chegar, quem puder me dizer como é que estão as coisas, como é que tá o áudio, como é que tá o som. É bom? Eu consigo ouvir por aqui, consigo ver como é que tá. Vão me avisando por aí, né? Então tá bom, deixa eu ir colocando mais por aqui. Deixe-me ver, deixa eu compartilhar aqui onde eu puder compartilhar, pra gente poder ir fazendo essas lives acontecerem e tudo mais. E aí, pessoal, vocês estão conseguindo me escutar? Vocês estão conseguindo ver direitinho? Tá bacana? Tá dando pra entender? Tá dando pra ouvir? Deixa eu ver quem mais chegou. E vamos falar, né? Quem é o nosso convidado especial? É o Daniel Spitzer, super querido psiquiatra de Porto Alegre, que eu tenho a honra, né, de trazer aqui para a gente poder conversar, para a gente poder trocar informações. O Daniel é uma das pessoas, ele trabalha hoje então em Porto Alegre, na Federal do Rio Grande do Sul, vai me corrigindo depois, ainda tudo que precisar corrigir você coloca por aí. Hoje ele trabalha na Federal do Rio Grande do Sul, trabalha com aspectos relacionados a comportamentos abusivos, associados a dependências tecnológicas e tudo mais. É um super parceiro do ProAmite, que é o Programa Ambulatorial dos Transtornos do Impulso, do HC, que eu tenho a honra de participar. E quem coordena aqui a parte de dependências tecnológicas, de uso abusivo de internet, é ninguém mais, ninguém menos que o Cristiano Nabuco de Abreu, um super psicólogo aqui em São Paulo, que eu acho que tem uma representação incrível, consegue colocar as coisas com muita facilidade. E a gente vai falar um pouco disso, a gente vai falar um pouco de tratamento. Aê, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui então, Dan, para vir falar com a gente. Oba! Então vamos colocá-lo por aqui, para a gente poder adicionar aí, Dan. Você que está vendo aqui a gente, está conseguindo ouvir daí? Tá certo? Tá bom? Entrou, para mim entrou. Para você entrou aí? Oi, Dani, tudo bom? Oi, tudo ótimo. E você, como é que você tá? Tudo tranquilo, né? Então tá bom, então tá bom, então tá bom. Dan, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada por aceitar, para a gente poder conversar aqui, para a gente poder trocar ideias, para a gente poder É uma, colocar é uma... aqui. Ó, a Mari Oliveira, ai que bom que você curtiu, bacana. Mari, diz pra gente o que você tá achando do som, o que você tá achando do áudio. Quem puder, compartilha, passa pra frente pra gente fazer essas lives chegarem aí onde elas têm que chegar e a gente passando essas informações. E vamos lá, né, Dan? Conta pra gente quem você é, o que você faz, como é que é esse trabalho lindo que você realiza aí, o que a gente pode ver com ele aqui. Diz pra mim. Tá, bacana. Então, assim, eu sou psiquiatra da infância e adolescência, né, desde 2005. Na verdade, eu moro em Porto Alegre, fiz a minha formação aqui também, né? E quando eu estava terminando a minha especialização em infância e adolescência, comecei a me interessar muito, Oi, voltou. principalmente baseado na experiência clínica, assim, com os pacientes, né? Com a preocupação de muitos pais
em relação ao uso de tecnologia dos filhos, né? Uhum. E aí eu comecei a estudar mais esse assunto, a me apaixonar um pouco pela complexidade das coisas, assim, né? O desenvolvimento, né? Na infância e adolescência já é super complexo, e quando entra a tecnologia nessa história fica mais interessante ainda. Uhum. Uhum. E aí fui tentando estudar cada vez mais, acabei criando e coordeno hoje ainda um grupo com outros colegas, psiquiatras, psicólogos e volta e meia alguns amigos de outras especialidades também da área da saúde, né, para tentar entender esse fenômeno de uma maneira mais Uhum. Uhum. e com a complexidade que exige, assim, né? Uhum. Claro, e aí então esse grupo é o GEAT, que é o grupo de estudos sobre adições tecnológicas, né? E aí a gente tenta principalmente se manter atualizado, tanto na literatura sobre desenvolvimentos, mas principalmente com uma visão muito crítica, assim, né, que a gente tem que ter para pensar na relação das pessoas com a tecnologia, né, já que é um fenômeno que muda E faz tanto. parte, né? E eu falo que é um caminho sem volta, né? Eu acho que assim, eu acho que a gente lida hoje com uma realidade e a gente tem que. Eu trabalho, por exemplo, com neurociência de uma forma geral, né? E eu sempre trago a ideia de que a gente tem sistemas de acomodação no nosso sistema, no nosso funcionamento cognitivo. Quando a gente traz a ideia, por exemplo, de considerar um fenômeno que é um fenômeno tão plural, tão complexo e tão vigente na realidade da infância até a vida adulta, como o uso da tecnologia, eu acho que é natural a gente entender que isso vai modular nossos sistemas cognitivos. Então, assim, Uhum. é difícil a gente hoje esperar. É mais difícil esperar porque a gente tem respostas muito imediatas e isso é tudo muito mediado pela tecnologia, né? Uhum. Por exemplo, é difícil a gente prestar atenção em estímulos que são mais monótonos, porque hoje, na verdade, a nossa forma de estimulação, muito mediada pela questão da tecnologia, é muito intensa, né? Eu consigo ter um estímulo que ele é visual, auditivo, se bobear, me coloca para ter uma atividade motora, é tudo ao mesmo tempo e agora. Como é que eu faço essa mesma criança que está habituada com isso sentar, prestar atenção no modelo clássico em sala de aula, por exemplo, assim, né? São coisas que incríveis, assim, que a gente tem que começar a considerar. E quanto mais precoce essa entrada, talvez mais mediação e modulação vai ter isso no desenvolvimento, né? A gente poder pensar nessas questões que envolvem aí a tecnologia e aspectos do desenvolvimento, né? Eu acho que é isso. E de novo, o que eu estou te colocando aqui são algumas inferências nesse sentido. Mas tem Não, alguma coisa que você acha que a gente precisa considerar? Então, por exemplo, como um adulto, como pai, como mãe ou como educador, que é isso que a gente passa por aqui no Bom Pra Cuca, pais e educadores, nesse sentido, quais são as considerações que a gente tem que ter quando a gente está vivendo essa realidade, né? Assim, faz parte. Mesmo que não seja estimulado, faz parte. Então, como é que a gente lida com essa realidade? eu acho que, como tu falou super bem, né, Dani, é uma realidade, é um caminho sem volta, a não ser que aconteça alguma coisa muito difícil de prever, assim, realmente o Uhum, contato com a tecnologia tende a aumentar cada vez mais, né? Acho que a gente vive isso na nossa realidade, assim, a uhum, cada ano uhum. usa mais instrumentos tecnológicos para fazer as nossas atividades diárias, né? E não é estranho imaginar que isso vai realmente fazer cada vez mais parte da vida das crianças e dos adolescentes também, né? Acho que, de uma certa maneira, a gente está sempre atrás, né, do desenvolvimento tecnológico, né? A tecnologia vai Isso. surgindo, vai sendo utilizada, e do ponto de vista técnico, né, a gente está sempre tentando entender o que está acontecendo, mas realmente muito atrás, né, sem um manual que nos possa garantir uma segurança, né, sobre o que está acontecendo. Então é super importante a gente tentar se aproximar desse fenômeno da maneira mais humilde até, né, Eu acho que é. e porque às vezes as maiores ferramentas que a gente vai ter para compreender isso vão vir
crianças, dos adolescentes ou dos alunos, dos nossos pacientes, assim, também sobre esse uso, né? Claro que a gente tem algumas Uhum. coisas para se basear, assim, acho que principalmente sobre quando vira um problema maior, né, na vida das pessoas, mas isso é o que acontece por uma minoria, né? A grande maioria das pessoas, em relação à grande maioria das tecnologias, vai ter um uso muito saudável e muito benéfico, né? Exato, Mesmo exato. assim, algo muito novo, a gente sempre se assusta e fica mais inseguro, né, sobre como lidar Uhum. com isso. Mas acho que o principal caminho é o da aproximação, né, tanto em relação às crianças, adolescentes e à tecnologia, para tentar entender melhor Uhum. como é que isso está se dando, né? E uma Talvez aproximação de... crítica e consciente, né? Assim, e ciente, por meio da ciência, assim. Então, acho que é super bacana, pessoal. Vejam se vocês conseguem ouvir a gente bacana. E uma das ideias aqui é a gente poder propagar até mesmo essa ciência de conhecimento mesmo, da gente poder explorar um pouco mais como é que é esse uso da tecnologia por meio da pesquisa que vocês estão realizando hoje. Né, daí em Porto Alegre vocês estão fazendo uma pesquisa onde vocês estão buscando entender um pouco mais sobre como é esse comportamento, sem dizer se ele é certo, se ele é errado, sem a gente endemoniar ou endeusar, digamos assim, mas vocês querem entender um pouco mais como é que é o comportamento do uso dessas tecnologias e tudo mais pelo brasileiro, e essa pesquisa, pelo que você estava me contando, é uma pesquisa multicêntrica, né? Ela acontece hoje no Brasil e em outros países do mundo simultaneamente, o mesmo protocolo, para que a gente entenda esse fenômeno que é tão global, mas é tão particular. Né? Talvez em termos de cultura, a gente sabe aí que tem algumas culturas com maior contato, com menos contato, como é que acontece isso? E uma das questões que vocês trazem são as formas de vinculação parental embutidas aí no processo, né? Conta um pouco pra gente, Dan, como é que a gente pode talvez pensar nessa ideia? Vou puxar a sardinha para cá, mas estende a conversa para você pensar no que você acha que é importante. Como é que a gente pode pensar um pouco nessa ideia do adulto como esse modelo, né? Um modelador no processo do uso das tecnologias da criança. Então, nessa ideia de aproximação, da gente poder entender mais como isso funciona, né? E a gente poder entender mais como é que a gente lida com esse uso bacana e saudável da tecnologia junto às crianças, como é que esse adulto é modelador? Ele é de fato um modelador? Ele tem que se preocupar da maneira como ele funciona, de como ele atua para ele entender o quanto ele está servindo de modelo bacana ou não bacana para as crianças, por exemplo. Nesse sentido, o quanto é que a gente pode intervir, como é que a gente tem que lidar para fazer um uso saudável e bacana das tecnologias na infância. Bom, isso é super interessante, né, Dani? Porque os adultos, na verdade, a começar pelos pais, né? Mas acho que a gente pode tranquilamente estender esse papel aos professores também, né? Eles vão Uhum, faz modelos de identificação das crianças, né? E o jeito que os adultos usam a tecnologia vai ser a principal fonte de informação de como para a criança sobre como se deve usar a tecnologia, né? uhum, Na hora que ela então for exposta a esse uso, assim, né? As crianças e os adolescentes vão ver os pais, os outros adultos da família, amigos, tios e professores também usando e vão realmente captar a qualidade desse uso de uma maneira muito mais forte do que os adultos vão dizer que usam, né? Então não uhum, adianta dizer, ah, não, tu deve usar assim, ou cuida para não usar demais, quando na verdade o adulto está usando demais. Os filhos e os alunos vão captar isso com muita facilidade, essa contradição, né, entre o que na prática acaba sendo um modelo apresentado ou às vezes aquilo que só é dito, né, que deve ser feito, assim, né? Então, a uhum. gente tentar ser um modelo muito coerente, né? Exato, Não, a gente não vai passar realmente uma ideia muito clara, né? E as crianças exato.
espertas e percebem muito rápido, né? Quando a gente É, está... eu vou fazer aqui um meia-culpa, acho que meu marido não está assistindo, então vou falar mal dele pelas costas, nesse sentido. É a coerência e a consistência, né? A gente tem aqui, por exemplo, em casa, então tenho duas crianças, tenho a Ana com 6 anos e o Theo, que é pequenininho, com 10 meses. E tem muita preocupação, assim, da gente conseguir, sim, há uma entrada, o Cadu trabalha com tecnologia, então a gente não tem como tirar isso da nossa realidade, a gente gosta, imaginar o que eu estou fazendo aqui, né, nesse sentido, trabalho com curso online, não tem como escapar. Mas assim, uma questão é a gente conseguir fazer esse uso aí consciente, mediado, e tem algumas situações que a gente não permite, entre aspas, o uso de telefones, tablets, por exemplo, na hora do comer, assim, eu entendo o comer como um comportamento super social e é hora sei lá, de trocar, de tentar fazer o máximo de interação possível. Então, a ideia é a gente não fazer o uso de tablet, de telefone na mesa, né? Então, quando as crianças estão, não pode, sei lá o quê, volta e meia escapa, alguém dá um telefone para eles, mas a gente volta e fala, não, ó, eu tô aqui, não pode. Se a mamãe não tá aqui, daí você negocia com outro adulto que tá na mesa, sei lá o quê. Mas é interessante que, por exemplo, às vezes a gente, adulto, tá lá comendo alguma coisa, isso é até mais frequente com o Cadu do que comigo. O que acontece? Eles vão lá e a gente pega e, não, deixa eu dar uma olhada, não, deixa, sei lá, não, mas eu preciso trabalhar, não, mas sei lá o quê. E assim, e é claro que a mais velha compra esse discurso, não, mas eu preciso ver isso, eu não posso deixar de ver isso agora. Não, mas... Então, assim, como é que a gente cria, né? Como é que a gente funciona como esse modelo? E tem que ser um modelo, de novo, coerente e consistente, né? Então, volta e meia eu falo, poxa, você tem razão. A gente não pode fazer isso aqui. Vamos lá, vamos fazer outra coisa, Então, Antes, atuar dessas formas. acho que a gente está... É uma tecnologia incrível, nos Uhum, propria inúmeras facilidades e um acesso à informação maravilhoso, um acesso à cultura, a entretenimento, a uma comunicação o tempo inteiro com as pessoas, né? Então a gente tem uhum, benefícios incríveis para todo mundo, né? E é claro que as crianças e adolescentes vão ficar muito mais atraídos também, né? E claro. realmente o padrão de uso vai ser determinado pelo modelo que na prática acaba se tendo, né? Uhum, Nesse sentido, é super interessante a gente, quando pensar nos limites para as crianças, pensar nos limites para os adultos também. exato, exato, E uma exato. coisa que às vezes se fala bastante, assim, é do background media, né? Ou da tecnologia que está sempre ao redor enquanto os adultos estão interagindo com as crianças também, né? Porque às vezes a gente pode Tá. não estar usando diretamente a tecnologia, mas tem um barulho de TV no fundo com a imagem também que distrai, né? De uma conexão mais atenta, mais afetiva, né? Com as crianças, Uhum, uhum. o telefone que toca o tempo inteiro, né? E claro que a gente se distrai com isso também, né? Então, uma outra coisa é super importante a gente tentar preservar ao máximo, né? A atenção e o afeto naquilo que a gente está fazendo, assim. E às vezes a tecnologia nos distrai um pouco disso, né? Exato, exato. Eu acho que ela é muito positiva nesse sentido, né? Porque ela responde muito rápido às nossas necessidades, mas ela faz com que a gente desvie muito facilmente, né? Até mesmo porque ela demanda muito, né? Então por tudo isso que a gente está falando, por essa superestimulação que é inerente às tecnologias atuais, né? A TV com ruído, piscando e cor forte, o telefone tocando e você sabendo que tem alguém te mandando uma mensagem ou tem alguma coisa numa mídia social que você quer saber, assim. Então, essa intenção, né? Essa intensidade, mais do que a intenção, essa intensidade aí o tempo todo, eu acho que é importante. Como é que a gente cria essa conexão? Eu vejo muitas campanhas, muitas campanhas voltadas para pais, principalmente, para que eles consigam fazer essa atenção afetiva e real mesmo, né? Em paralelo, ou até mesmo assim, tirem um pouco esse virtual da jogada para ficarem no movimento real, digamos assim, e eu vejo o quanto essas campanhas tomam força em grupo de pais, Uhum. tanto nas mídias sociais, principalmente nas mídias sociais, né? Isso se propaga com muita força. Sim. Nós pais, eu acho que nos identificamos muito com isso, de que a gente tem que deixar um pouco isso de lado para poder viver ali a realidade Sim. com os filhos nesse sentido. Eu acredito que a gente vai criar formas, né, de conexão
distintas. A gente, de novo, então é uma realidade que se estabelece, a gente tem que ter muita consciência, o máximo possível, mas ainda é um fenômeno em composição, né? A gente não tem clareza de tudo o que acontece, de todas as consequências. Não dá para endemoniar, mas também não dá para endeusar. É muito importante a gente ter essa consciência aí vigente para que essas coisas aconteçam. Eu acredito que, por exemplo, da mesma maneira que essas crianças vão mediar e vão sistemas cognitivos, que já que elas precisam de estímulos com tanta atenção, como esses estímulos tecnológicos, então quando ela chegar numa sala de aula, ela precisa numa sala de aula super estimulante para ela conseguir prestar atenção na aula tanto quanto num jogo, num tablet ou qualquer coisa do gênero, né? E acredito também, por exemplo, que eles não têm muita crítica, eles não conseguem parar para pensar sobre como eles estão pensando, sobre o como isso está drenando um pouco mais essa atenção deles, né? Até pelo menos ali o momento em que eles têm uma atenção, cognitivamente falando, mais consciente. Que isso começa ali por uns 7 anos de idade, se estabiliza perto de uns 8, 10 anos de idade, que é um pouco a proposta da teoria da mente, né? Então eu parar para pensar sobre como eu penso, eu parar para pensar sobre a minha atenção, isso envolve muito a ideia da metacognição. Então, até essa fase, eles são bastante vulneráveis a essas questões do meio. A gente vai ter que estar junto ali, a gente vai ter que estar chegando junto ali o tempo todo para auxiliá-los nesse sentido, né? E daí, de novo, eu acho que... Fala, desculpa, perdão. Não, desculpa, é um pessoal que já nasceu com toda essa tecnologia, né? Eles não têm... Diferente da gente, assim, a gente viu essas tecnologias chegando, se estabelecendo, né? Como rotina, como padrão, por um uso generalizado. E a gente pôde ver também como é que era antes e depois. Né? É muito mais complicado, às vezes, para o pessoal que já nasceu num mundo cheio de redes sociais e jogos digitais, assim, tão interessantes como são esses de hoje, né? Exato, Então fica mais exato. difícil de discernimento, né? Ótimo, e acho que é isso mesmo, né? E por outro lado, tem todo um movimento também de tentar promover conexões entre as pessoas por esses ambientes virtuais, né? Já visto um Facebook, etc. São formas de tentar promover isso de algumas formas. Tem muita coisa que acontece, acho que em paralelo e no... Ops, acho que eu queimei uma luz aqui. Ah, não, voltou. Em paralelo a todo esse movimento tecnológico, né? E acho que então, de novo, a gente como adulto, poder entender um pouco mais como a gente funciona, eu acho que é um dos processos que pode ser auxiliar no sentido assim, da gente poder entender mais da gente, né? Então, assim, eu sou um adulto que faz um uso intenso, que faz um uso abusivo, como é que eu faço um uso, né? Mais do que essa escalonar, digamos assim, nesse uso menos funcional, mas assim, como eu faço o uso das tecnologias, eu acho que é uma grande forma de poder tentar ter mais consciência de como eu vou servir de modelo para uma criança ou para um adolescente no uso da tecnologia. E daí, de novo, tem a pesquisa que vocês estão fazendo, que a gente está disponibilizando aqui. Então, quem pegar na descrição dessa live, pessoal, vocês vão andando aqui pela descrição da live, ali embaixo, vocês conseguem achar o link da pesquisa do Dan. Basta entrar nessa pesquisa, né, Dan? Uma pesquisa para maiores de 18 anos. Entrarem, responderem vários questionários. Vocês ainda ficam sabidos a respeito de vocês mesmos, nesse sentido, né? Para poderem ter um pouco mais da consciência, da ideia de como funcionam, né? De como a gente acontece, de como a gente demanda não, de como a gente funciona mesmo, de como a gente representa essa ideia, a questão dos usos das tecnologias. A gente tem muito poucos dados no Brasil, né, Dani, sobre isso. Na verdade, para a maioria Deixa eu pegar aqui. das questões de pesquisa, a gente sempre tem muito mais informações provenientes dos países desenvolvidos, né? E a gente tenta extrapolar essas informações para a nossa realidade, mas nem sempre isso se aplica da mesma maneira, né? Acho que com relação ao uso da tecnologia, isso certamente acaba sendo diferente, né? E é super importante a gente tentar estudar isso na nossa realidade, com a nossa população. Né? Uma coisa que é super interessante dessa pesquisa é realmente para tentar olhar melhor para aquilo que a gente chama de uso excessivo e tentar
entender quando que de fato isso é excessivo ou quando que daqui a pouco faz parte desse uso mais normal e saudável que Recreacional mesmo, assim, né? educativo, Uhum, profissional, né, social, assim, que todo mundo acaba fazendo, né? uhum, uhum, Claro que a gente, para entender mais sobre a tecnologia, a gente também tem que entender sobre a pessoa que usa a tecnologia, claro. né? Porque essa interação, essa relação entre a pessoa e a máquina é que vai trazer esses elementos mais interessantes, assim. Então, Uhum, o questionário também traz questões sobre o uso de tecnologia, mas também sobre como a pessoa é, como ela se sente, sobre algumas questões de autoestima, de personalidade. Tem esse questionário que tu comentasse sobre vínculos, né, com os pais. uhum, uhum. A gente tem que entender isso de uma maneira mais complexa, né, mais abrangente, não simplesmente focar no uso ou no tempo de uso, que nem é um critério Exato. tão utilizado, quer dizer, é amplamente falado sobre, né, Uhum, mas, não tendo muita utilidade, assim, e sim a qualidade desse uso, né? E aí, claro, a exato. qualidade, como a gente se relaciona com várias outras coisas também. Então, É. qualquer pessoa com mais de 18 anos pode participar da pesquisa, né? Seria super interessante, assim, se a gente tivesse gente participando em todos os estados do país, né? Para poder ter uma amostra Bárbaro. representativa, o máximo possível da população brasileira, né? Para poder entender esse fenômeno de uso de internet, uso de celular, né? De smartphones, de jogos eletrônicos, né? De como é que isso está se dando hoje, né? E também poder comparar com outros países que também estão sendo, que estão avaliando esse mesmo protocolo de pesquisa, né? Para Uhum, poder ver as nossas uhum. particularidades, assim, para depois a gente poder estabelecer, ou pelo menos tentar estabelecer alguma política pública, alguma estratégia de prevenção, né? Que sejam baseadas nas necessidades da nossa população, né? Exato, exato, e acho que isso é fundamental. E só fazendo um adendo, por exemplo, nessa questão dos vínculos, por exemplo, na questão do estabelecimento dos vínculos parentais, uma das distinções que a gente se vê necessário no momento em que a gente está fazendo, por exemplo, uma avaliação de uma criança que chega com uma queixa de um déficit atencional, por exemplo, uma das questões que a gente tem que verificar são os modelos relacionados à atenção e a qualidade dos vínculos estabelecidos com as figuras parentais, porque isso é tão determinante que uma criança que apresenta um quadro que a gente chama de síndrome de desapego, ela mimetiza, por exemplo, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Uhum. Então não seria um sistema ali neurocognitivo que se mostraria frágil e por isso a criança sucumbiria a uma falha, a uma alteração atencional, mas seria talvez alguma coisa de base mais relacional e afetiva que deturpa um pouco mais a maneira como essa atenção modulou, como isso tudo aconteceu. Assim, as intervenções seriam um pouco distintas nesse sentido, só para a gente poder pensar as consequências todas que vão por aí, né, e tudo isso. E daí, pensando nisso, né, Dan, eu acho que é importante a gente considerar as formas de possibilidades, assim, o que a gente entende hoje que deve ser considerado como uma busca de um tratamento. Então, assim, eu acho que daí a gente vai até um pouco mais além. O grupo de crianças, né, a gente trabalha muito com a ideia da primeira infância, aqui dentro do Bom Pra Cuca Edu e do Bom Pra Cuca Paz, mas eu acredito que, por exemplo, há um grupo de educadores que traz questões com adolescentes, ou acho que é uma questão bastante importante, que talvez seja um público mais vulnerável a um desenvolvimento, a um uso menos funcional, né, das tecnologias de uma forma geral. Quais são os sinais de alerta para a gente poder entender, seja um adulto, seja um adolescente, ou até mesmo uma criança, né, por mais que eu acho que as características sejam distintas, que fazem a gente levantar as antenas e buscar uma assistência, buscar um tratamento para para uma questão assim de um uso abusivo das tecnologias, por exemplo. Claro. Então, assim, acho que uma das coisas, do ponto de vista bem clínico mesmo, assim, bem dia a dia, que a gente mais tem que prestar atenção é a questão de quando esse uso passa a ser um uso um pouco mais descontrolado, né? Quando a Uhum, pessoa começa a usar logo que acorda,
né? Ou chega em casa antes mesmo chega da aula, antes mesmo de almoçar, já vai direto pro computador ou pro videogame, né? Quando se programa para usar um tempo e daqui a pouco quando vê passou muito mais tempo, né, Uhum. jogando bateria, né, quando sente que é difícil parar de usar, quando é difícil controlar esse uso, né, em associação a isso, quando esse uso passa a ser a coisa mais importante, passa a ser uma prioridade maior na vida da pessoa, né, quando ela deixa de realizar outras atividades essenciais, né, no dia a dia, Uhum. super importantes, para poder ficar cada vez mais tempo nas redes sociais, mais tempo nos jogos, né? Uhum. E sem dúvida quando esse uso está associado a algum tipo de prejuízo, né? Que acho que Tá. talvez, como a gente está falando de um transtorno novo, né? Isso. Que muda muito dependendo da, da ferramenta, né? Da tecnologia em questão, assim, né? Do ponto de vista clínico, talvez a informação mais importante seja a questão do prejuízo, né? De a Uhum. gente poder ver o que esse uso intenso está trazendo, né, de prejuízo na vida de cada pessoa, assim, né? Uhum. Seja na área familiar, né, ou social também com os amigos, ou educacional, que às vezes é uma das primeiras Uhum. áreas que começa a dar problema, né, em relação ao desempenho escolar, né, a dificuldade de prestar realmente atenção de estar interessado, prestar atenção nas aulas, né, ou até, claro, os prejuízos em termos de saúde, né, também como aumento de peso, alterações de sono, né. Então, do ponto de vista clínico, acho que a dica mais importante é prestar atenção no prejuízo, né? De quando esse uso começa a atrapalhar de uma maneira significativa outras atividades bem importantes. Tá. E considerando, por exemplo, a nossa ação parental, por exemplo, ou até mesmo educacional, é, quais são talvez estratégias efetivas de, que a palavra é delicada, assim, de monitoria do Uhum. uso das tecnologias pelas crianças? Daí eu falo até mesmo dos pequenos, considerando que os pequenos são muito mais vulneráveis a esse processo. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem mídias específicas para crianças, tipo um YouTube Kids, qualquer coisa do gênero, que já tentam proteger um pouco mais nesse sentido, mas e aí, como é que a gente pode talvez fazer um uso, uma monitoração atenta, sadia, Claro. e promotora dessa consciência? Uhum. Acho que uma questão super importante, né, Dani, é que quanto menor a criança, maior a necessidade de limites, né? Na Uhum, verdade, de orientação, de supervisão, de cuidado, né? E é super importante, os pais têm um papel super importante, assim, tanto em poder escolher algo que tem um conteúdo adequado, né, para a uhum, criança, de boa qualidade, né, que seja apropriado, né, também para a idade da criança. E uma coisa super interessante, assim, que talvez é o que traz mais informações, né, para os pais, é realmente assistir junto, né, ou usar junto qualquer ferramenta que eles consideram que possa ser interessante para a criança, assim, né? Se uhum, eles estão juntos, eles vão conseguir ver como é que a criança reage, né, a esse conteúdo, uhum, uhum, daquele material, vão poder ver se a criança realmente se interessa por aquilo, porque às vezes não, os pais podem achar bacana, mas a criança não acha nada interessante, né? uhum, uhum, E claro, vão poder discutir também essas experiências e poder questionar assim também os valores da família, inclusive, né, da uhum. sociedade. Né? Vão poder trazer isso para outros exemplos assim de situações de vida também da criança. Então, acho que assistir junto ou usar junto é tão Isso. importante quanto escolher coisas de qualidade, né, para o uso das crianças. Assim, né? Às vezes É, os eu, pais se eu preocupam, acho que isso é determinante. não. Às vezes os pais se preocupam muito também, como a gente vive num mundo muito tecnológico, né, e querem preparar
os filhos o máximo possível, o melhor possível, né, para viver nesse mundo tecnológico, às vezes ele tem uma preocupação muito grande em introduzir o uso das tecnologias muito cedo, né, para tentar preparar melhor os filhos para esse mundo, mas a gente não tem nenhuma evidência científica de que isso realmente aconteça, né, de que essa exposição precoce vai deixar realmente as crianças mais preparadas para serem melhores profissionais ou melhores pessoas no futuro, assim. E até mesmo é controverso isso, né? Por tudo isso que a gente está falando, né? Essa E exposição precoce, assim, eu discuto muito, por exemplo, as questões, às vezes, outro dia eu estava conversando com um optometrista, que é o Fernando Nassif, porque a gente tem que fazer alguma coisa com ele por aqui, e a gente estava discutindo, por exemplo, um caso de um paciente que entrou num quadro de estágmo, que era aquele tremor ocular, uma dificuldade de sustentar o foco ocular, e talvez um dos efeitos que tenham deflagrado era um uso muito intenso, um paciente adulto já, nem era criança, mas tinha, claro, fragilidades ali pregressas, mas ele era, por exemplo, possivelmente uma das coisas que deflagrou era um uso muito intenso que ele fez por um período do celular. Então ele tinha ali um comportamento que ele usava o celular o tempo todo para poder fazer isso e possivelmente aquele campo visual tão restrito com algo, com aquelas características todas, foi um dos fatores que talvez tenha, digamos assim, promovido esse item, assim, essa questão, sabe? Deixa eu ver se o Dan tá me ouvindo por aqui. Vamos lá, vamos lá. Então vou chamar ele de novo para ele poder entrar de novo com a gente. Mais uma das coisas que eu queria trazer aqui é que eu acho que assim, então a gente está aqui pensando o tempo todo, né? Como é que a gente pensa, faz esse uso consciente ou não e tudo mais. Mas uma das coisas que eu acho que é interessante é a gente considerar isso, né? Talvez nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem tanto o demônio, nem tanto a salvação, o endeusamento da questão da tecnologia, mas para a gente poder pensar como isso funciona. E se alguém tiver alguma questão, né? Que eu acho que se tiver alguma preocupação, se essa é uma questão que talvez traga uma preocupação, se isso de fato é um quadro que precisa de tratamento, que precisa de intervenção, eu acho que é determinante, é extremamente importante buscar uma avaliação clínica que ajude a entender se esse comportamento está sendo aí de fato aí disfuncional, se esse comportamento está trazendo os prejuízos que o Dan colocou. Ele está colocando aqui que caiu a transmissão, daí eu vou falar para ele que para mim está vigente aqui. Olha, para mim está ok. Está ok, vou chamar ele de novo, né? Para a gente ver se a gente consegue. E daí o que eu queria colocar para vocês, e depois eu coloco aqui os contatos, é que existem, por exemplo, então, por exemplo, falando aqui de São Paulo, do PROAMIT, do Programa Ambulatorial dos Transtornos do Impulso, um dos setores, um dos subgrupos dentro do grupo do PROAMIT é o grupo de dependências tecnológicas, hoje coordenado pelo Cristiano Nabuco de Abreu. Esse grupo, ele faz uma assistência psiquiátrica e psicológica a adultos no momento, né? Então a ideia é que eles possam vir a absorver, principalmente, inclusive pela questão do braço de dependências tecnológicas, crianças e adolescentes. Então eles dão tratamento para adultos, mas tem um grupo voltado para a orientação de pais, que sob o comando do Cristiano Nabuco de Abreu é coordenado pela Silvia Van Enck. Então é um grupo fantástico, onde pais podem estar participando, sejam os seus filhos mais novos ou mais velhos, para que possam considerar um pouco o que a gente, nessa parentalidade ativa e consciente, que eu acho que aí é o tempo todo, é a vida inteira que a gente tem que estar fazendo nesse sentido, a gente poder considerar aí quando é que a gente vai pensar, quando é que a gente vai cuidar. Então eu vou deixar aqui, eu vou colocar aqui para vocês o telefone do ProAmite, que então é São Paulo, e não sei se o Dan está conseguindo ver a gente aqui, para que ele possa colocar para a gente, ou entrar na live com a gente, ou colocar para a gente aqui algum contato
de quem tiver necessidade de buscar assistência, por exemplo, na cidade de Porto Alegre, que é onde ele está, né? E caso alguém mais conheça outras formas, outros serviços, queira divulgar, use esse espaço, acho que vale a pena para a gente poder pensar, para a gente poder ver como é que vai, como é que não vai. Deixa eu ver, eu não consigo mais chamar aqui o Dan para a gente poder trazê-lo aqui. Acho que ele tem que entrar de novo na nossa live. Vamos ver se a gente consegue colocar. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Pronto, para vocês poderem dar uma olhada aqui nesse sentido. E daí, pessoal, não sei se eu consigo agora. Deixa eu ver. Poxa vida, cadê o Dan para tentar? Ó, ele está assistindo aqui. Daí ele saiu de novo. Daí vamos ver se ele consegue entrar. Ele não aparece aqui para mim como ativo neste momento. A Cissa está aqui dizendo, está curtindo. Ótimo, Ci, obrigada. Dan, tem algum telefone, tem algum contato, caso alguém esteja em Porto Alegre, tenha interesse. Eu estou vendo que você não está conseguindo entrar. E não está aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo te convidar aqui. Tá vendo? Eu não estou conseguindo te convidar aqui para que você possa fazer parte dessa live aqui com a gente. Mas você acha que tem algum contato que você queira deixar para as pessoas, caso elas tenham interesse em buscar alguma forma de acompanhamento, de avaliação, de maior compreensão, se tem alguma questão associada a um uso menos funcional das tecnologias que você queira deixar? E vou estar repostando aqui de novo, gente, olha, a pesquisa do Daniel para vocês poderem acessar. Então, a pesquisa, ó, aqui para vocês poderem acessar e saberem um pouco mais dessa pesquisa, saberem um pouco mais do que se trata, é a avaliação do uso problemático de internet, jogos eletrônicos e smartphone em uma amostra brasileira de adultos e sua associação com traços de personalidade, mecanismos de defesa, estratégias de enfrentamento e vínculo parental. Então a gente pode estar acessando isso, acho que pelo site Dependência de Tecnologia.org, e vou estar repostando aqui para vocês, para quem tiver interesse, e vale a pena, gente, manda ver, responde a pesquisa que vocês vão estar conhecendo um pouco mais e se conhecendo um pouco mais nesse processo, certo? Mais ou menos por aí. Eu não consigo puxar o Dan aqui, poxa vida, fiquei carente aqui do meu parceiro de live, para a gente poder tocar, mas ó, então eu vou pegar, vou agradecer aqui, Dan, eu sei que você está me ouvindo aí, nesse sentido, né? Muitíssimo obrigada pela atenção, pela disponibilidade, né? Por a gente estar aqui trocando essas ideias, trocando essas questões, eu acho que é super importante. Aqui dentro do Bom Pra Cuca Edu, do Bom Pra Cuca Paz, a gente traz, eu vejo um pouco a vigência dessa preocupação. Para quem está ouvindo essa live no momento que está acontecendo, manda ver, compartilha, troca. Obrigada pelo apoio, obrigada pela audiência. Para quem está vendo essa pesquisa depois, não deixa de comentar, não deixa de compartilhar, independente do momento, quanto mais essas informações chegarem, mais gente a gente pode ajudar. O que a gente está falando aqui, pelo menos em termos de São Paulo, o acompanhamento que eu falei para vocês é dentro do Hospital das Clínicas de São Paulo e ele é gratuito, então a gente poder fazer essas informações chegarem ao maior número possível de pessoas é muito importante, né? É bastante... Ah, você não consegue voltar para a conversa. E daí ele agradece a oportunidade. Dan, eu que agradeço mesmo para a gente poder trocar. E daí é isso, gente. Obrigada pelo carinho. Vejo que o Daniel aqui também agradece com a gente. Obrigada mais uma vez, Dan, pela confiança, pela ideia da gente trocar aqui dentro do Bom Pra Cuca. E é isso. Quem tiver pergunta, sempre pergunte, porque a gente adora uma pergunta. A gente adora questões aqui. A gente tem a nossa AMA, que é o Ask Me Anything, que a gente faz uma vez por mês para a gente poder trazer e responder essas perguntas que envolvem aí pequenos, desenvolvimento, comportamento infantil e coisas do gênero. Certo? Mais uma vez, obrigada. E até as muitas próximas lives aqui do Bom Pra Cuca. Viu? Beijo grande para vocês, viu? Até mais!